tempo que a igreja moderna vai perder essas três características. Primeiro, qual que foi? A evangelização. Tá? Primeiro, a evangelização. Segundo, discipulado. E o terceiro, os cuidados, deixa eu ver, e no cuidado com os necessitados. Primeiramente, o primeiro passo da igreja é fazer o quê? Evangelizar. Ganhei alma. O que eu faço com essas pessoas? Eu dou discipulado, vou fazer deles discípulos. Vou ensinar a palavra, né? Mostrar para eles que agora são novas pessoas, convertidas em Cristo. Eles têm que mudar a sua cultura, seu estilo de vida, tem que mudar tudo. É uma nova pessoa. E o terceiro é o cuidado. Que cuidado? Visita, vê se essa pessoa ela está passando por uma situação de desemprego, ou seja lá o que for. Se a igreja ela tem conhecimento, é papel da igreja ajudar esses irmãos novos convertidos, que às vezes chegou na igreja precisando de um apoio psicológico, precisando de um apoio espiritual, de um apoio em alimentos, seja lá o que for. A igreja ela tem que dar essa assistência. Amém? Amém. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se eu não estiver enganado, se o pastor me corrija. Capítulo 7 ao 6, que os apóstolos viram que a igreja estava crescendo tanto em número e estava se esquecendo das viúvas. É o 6 ou 7, deixa eu confirmar. Tá. Aí o que acontece? Eles tiveram que separar, se eu não me engano, 7 homens, que foram os diáconos. É o 6, né? É o 6, né? 6. É o 6. Eles tiveram que separar 7 homens. E não foi a igreja que escolheu, foi os próprios irmãos. Olha, vocês vão orar e entre vocês vão escolher 7 homens para trabalhar na questão da assistência social. Eu estou pregando a palavra, estou ganhando almas. E as pessoas que vieram, que eu ganhei, que está dentro da igreja, os órfãos, as viúvas, vai ficar como? É só ganhar e jogar na igreja? Não, eles precisam de assistência, precisam serem assistidos. Amém? Vamos lá. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Então a gente vai ver aqui que se para se fazer evangelismo é de qualquer jeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8. Eu quero que alguém, primeiro que achar, leia para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então a gente vai ver que não é de qualquer jeito. Pode ler, mãe. 1:8. Isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e a Samaria e até aos confins da terra. Mas receberei a virtude ou o poder do Espírito Santo que vai vir do céu, e vocês vão ser revestidos de poder. Aí só depois vocês vão sair de Jerusalém para a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então eu coloquei até aqui. Depois eu vou falar sobre esse assunto. Agora, o evangelismo exige leitura da Bíblia. Para se fazer evangelismo, precisa-se de uma vida de oração. Precisa de uma vida de jejum e oração. Por exemplo, você vai sair por aí evangelizando, glória a Deus, aleluia, estou cumprindo o ID, se sentindo igual os discípulos quando voltaram, né? Todos felizes da vida porque expulsaram o demônio, porque fizeram isso, fizeram aquilo. Obviamente, a maior alegria do cristão é ter o nome escrito no livro da vida. Mas para se expulsar demônio, para se fazer evangelismo, vai pôr as mãos sobre os enfermos, vai pegar em serpente, vai fazer um monte de coisa, que é demônio, é de qualquer jeito. Para se fazer evangelismo, entrar na casa de um incrédulo, do ímpio, que vira e mexe ele está caindo possesso de demônio,
Aí você vai lá visitar sem saber de nada, despreparado, pensando que todo mundo orou, ok, tudo bem, aceitou com alegria. Vai lá na igreja fazer uma visita. Tem pessoas que só fazem entrar e falar, a pessoa já cai manifestada. E aí? Como expulsar demônios? Como trabalhar com libertação? Entre todas essas questões, né? Então vamos lá. Eles receberam, deixa eu ver. As igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo, que está em rebeldia contra o próprio Deus. Primeiro tópico: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos depois da sua ressurreição. Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele o havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Então é assim, Jesus, ele deu a ordem do idem, porém ele morreu. Jesus morreu. Como os discípulos se sentiram nesse momento? Como eles se sentiram? Jesus ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, Maria Madalena trouxe a notícia que Jesus havia ressuscitado, porém os discípulos não viram. E a palavra de uma mulher naquela época não tinha valor de nada. E além de Maria Madalena ter visto, eles com certeza lembravam do que Jesus tinha dito, que Jesus iria ressuscitar. Porém, a tristeza, não vou dizer que é incredulidade, alguns falam que é incredulidade, mas se você for um psicólogo e falar para uma pessoa desolada, triste, com o sentimento de que perdeu tudo, você pode trazer qualquer notícia que dê a plena convicção, mas a pessoa está tão desolada que ela não vai acreditar. É como se, por exemplo, você perdeu um ente querido e de repente você não sabe o que aconteceu com essa pessoa. Aí alguém traz a notícia. Você está tão desolado, mas está tão abatido que a pessoa vai trazer uma notícia verídica, você não vai acreditar, porque você está destruído por dentro. É como os discípulos estavam neste momento, sabendo que o próprio mestre estava morto. Aí vem uma pessoa e traz a notícia. Eles não creram. E outra, a gente vai ver aqui hoje que não foi só Judas não, viu? Judas não, é Tomé. Todos. Nenhum teve. Jesus veio para os 11 e mostrou para eles. Tem uma versão que fala que Judas não estava, né? Aí depois a gente vai ver essa parte aí. A aparição de Jesus aos discípulos, após haver ressuscitado entre o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos, e com medo dos líderes judeus, Jesus lhe disse, então eles estavam com medo dos judeus, não foi nem dos romanos, tá? Às vezes a gente pensa, não, os romanos foram lá, prenderam Jesus, fizeram isso, fizeram aquilo. Não, foram os próprios judeus, soldados romanos, soldados do templo, foram lá no jardim de Getsemane, prenderam Jesus e entregaram. Aí quando entregaram para Pilatos, aí sim os romanos fizeram o que fizeram, mas de princípio quem armou tudo, quem prendeu Jesus, quem chicoteou ele a noite inteira, interrogando, batendo no rosto dele, foram os próprios judeus. Aí ele chegou e falou assim: Pai seja convosco, em Lucas capítulo 24, 36. Eles pensavam que haviam algum espírito
até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Veja que Jesus se apresentou para eles e todos eles, unânimes, não creram. Eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Lucas capítulo 26 e o 41. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu trouxe um vídeo e vou pôr um áudio desse vídeo aqui. Eu ia pedir para colocar ali, mas para não atrapalhar a Sara lá, eu vou colocar o áudio aqui. Porque a gente pensa assim, primeiro, que o ID é só para quem é missionário ou quem faz parte do departamento de evangelismo, os evangelistas. E a gente vê que esse ID de Jesus não foi para o pastor, não foi para o Genesi, não foi para o José Carlos, foi para toda a igreja. E assim, às vezes a gente prepara o culto de evangelismo e não sei como é que é feito o desenrolar do culto de evangelismo, ou independente. A igreja, em todos os cultos de domingo, cria-se 2 ou 3 pessoas que ficam ali para fazer recepção, para acolher as pessoas que chegam, para receber as pessoas. E a gente vai ver que a grande comissão da igreja não foi para isso. Não foi para isso. Então a gente vai falar sobre esses 4 aqui. O chamado da igreja não foi para receber pessoas. Amém? Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Que Jesus está falando aqui, igreja, vão e façam discípulos. Mas nós preparamos a igreja para o mundo vir e conhecer Jesus. Mas Jesus nunca falou para o mundo, vão e visitem a igreja. Jesus falou para a igreja, vão e achem eles. Então, nós estamos aqui preparados para receber visita. Quando a igreja não receber visita, quando a igreja é um quartel-general para preparar você para ir. E você fazer discípulos. Eu falo para os líderes todas as vezes, daqui a 10 anos eu não quero ver a cara de ninguém aqui na minha frente. Por quê? Porque a igreja não tem. Ajuda para não, né? Você prepara, Ju? Vem aí, qual é o país aí? Porque a igreja não é uma força centrípeta. Sabe o que é uma força centrípeta? É uma força que converte para o meio. Então tudo vem para dentro. Aí a gente só pensa em prédio, só pensa em nós, só pensa em fazer as coisas aqui dentro. E aí tudo tem que convertir para o meio. Não, a igreja é uma força centrífuga que gira e joga todo mundo para fora. É esse hit, vão. Então a gente vai ver aqui que Jesus, ele não deu uma missão para a igreja ficar recebendo pessoas. Fiquem no seu conforto dos seus templos, fiquem acomodados onde vocês estão, simplesmente vocês estejam dispostos, preparados para receber visita, porque o chamado da igreja não foi para receber visita, foi para ir buscar os pecadores e fazer os discípulos. Ele falou 2 coisas aqui. Existe um movimento de atrair, que é como se fosse um imã. Deus, que é um movimento centrípeta, que é um movimento que se faz para chamar para dentro, né? No Antigo Testamento, a gente vê aqui que Jesus, que Deus, ele fez o seguinte: Israel era o centro. Aqui. E lê para mim, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Veja aqui, o método de Deus foi distinto à nação de Israel. A nação de Israel deveria atrair as outras nações para si. Daí o caráter centrípeto
da missão, ou seja, Israel seria o centro das nações, como um imã que atraria o povo para o conhecimento de Deus. Já a missão da igreja tem um caráter de centrífugo, pois requer que o povo de Deus saia dos seus limites e alcance os povos, todas as nações. Seja, em vez da igreja atrair, embora o poder de Deus pode continuar atraindo as pessoas, ela vai avançando rumos às outras nações, pregando o Evangelho, para que se compreenda melhor a diferença de método. Analise as duas figuras. A de baixo, a primeira representa a missão de Israel, que é centrífuga, e a segunda, a igreja, que é centrífuga. A nação de Israel, ela estava acentuada no meio das nações. O que Israel deveria fazer? Israel tinha que ficar firme no seu território, não se envolver com as outras nações, para não aprender os costumes, para não se envolver nos cultos de paganismo, para não se contaminar. O que as outras nações tinham que fazer? E a gente falou na lição que eu passei, não foi a lição 3, foi 5, falou sobre o Pentecoste. Todas as nações vinham até Jerusalém. Todas as nações vinham até Jerusalém. Porque Jerusalém não poderia, o povo de Israel não poderia sair da sua terra, mas as outras nações tinham que descer a Jerusalém. A igreja hoje não pode pensar dessa forma. Eu estou aqui no meu território, no meu conforto, e estou aqui esperando que todas as nações, os bairros vizinhos, ruas vizinhas, que o povo desça e, se quiser, se curvem a Deus e a igreja, e que venha para cá, que a gente não vamos dar moleza para o povo aí fora e ter que ficar correndo atrás de ninguém, não. Se eles quiserem, um dia eu escutei um pregador falar assim: a gente não tem que insistir muito, não. Jesus é muito bom para estar insistindo, oferecendo uma coisa tão boa para o povo que não vale nada. Se quiserem, que venham. E não é bem assim. Deus, Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele deu essa ordem: ficais em Jerusalém, né? Esperai até que do alto venha a virtude e o poder do Espírito Santo, e depois vocês saiam de Jerusalém, vá para a Judéia, Samaria e os confins das terras. Mas também ele deu essa ordem aqui: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a igreja, ela tem essa missão. Que missão? A missão de sair. Uma igreja local que não está envolvida com o evangelismo, com certeza não é uma igreja avivada. Como que eu posso tirar as minhas dúvidas? Nossa, eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei se eu estou numa igreja avivada. Deixa eu aqui pensar, e vou na Bíblia para tirar as minhas dúvidas dos meus pensamentos. O que é uma igreja avivada? Aí você vai ter essa conclusão. Primeiro, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá discipulado, uma igreja que se preocupa com os novos convertidos e dá a elas assistência. O quarto, uma igreja que batiza. Eu evangelizei, ganhei para Cristo, agora estou discipulando, estou dando assistência para essas pessoas, e agora eu estou batizando e fazendo delas membros do corpo de Cristo. Uma igreja que não evangeliza vai ganhar alma? Ela fica a mercê, dependendo da sorte, torcendo, comendo as unhas. Não vou nem dizer que é orando, porque não adianta eu ficar aqui: Senhor, traz as almas. Senhor, eu estou jejuando e consagrando, Senhor, escuta o meu clamor, traz as almas. Como que as almas vão vir? É igual um
capítulo que fala assim: como crerão, como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão, se eles não ouvirem? Então, como que eles vão se converter? Como que essas almas vão vir só na base da minha oração, torcendo, comer mais vinho aqui, meu Deus? Traz alma, liberta e traz, liberta e traz. E traz porque essa nação é tua. Eu estou orando pela nação, estou orando pelo meu bairro, estou orando, ok. Um pensamento positivo, palavras positivas. Mas e a ação positiva? Fica onde? Né? Fica difícil. Se eu sou discípulos, o qual recebi a ordem do idem, eu estou entendendo tudo errado se eu estiver agindo dessa forma. Só na base do orar e jejuar que Deus vai trazer as almas. Funciona, funciona. Mas o primeiro passo para isso é: vai lá. A Judéia está aqui. Talvez seja o nome dessa rua, não sei. Samaria talvez seja a rua de cima. E os confins da terra fica onde? Aonde você pisar os teus pés. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua escola, talvez é num ônibus, conversando com alguém, né? Aí eu trouxe aqui alguns métodos para se fazer evangelismo. Existem inúmeros meios de se fazer evangelismo. Eu não estou aqui citando e atacando o pastor, e nem o Zé Carlos, e nem o Genesi, porque, como eu falei no princípio, essa é uma missão de todos nós. Não é de um nem de dois, é todos. Eu tiro por mim. Tudo que eu estou falando aqui serve para mim, principalmente. Primeiro método é em massa. Como que eu posso fazer evangelismo em massa? Culto nas ruas. Outro método, distribuir literatura. Não vamos fazer culto não, vamos fazer evangelismo? Vamos. Se junta 2 ou 3, vamos fazer evangelismo, distribuindo literatura nas casas, as pessoas não estão, deixa lá dentro e tal. Vamos lá. Uso de televisão, rádio e redes sociais. Puxa, a igreja ela não tem recursos para pagar televisão. E agora? As igrejas que estão aí esbanjando dinheiro, tem televisão, 2, 3 canais. Mas é a gente que está aqui nessa congregação que não tem nem recurso para bater a missão. Como que vai pagar uma televisão? E o rádio, que é mais barato? Não tem. Resta o que para nós? Redes sociais. Quem tem rede social aqui? Só Amanda? Todo mundo tem. O que a gente faz com as nossas redes sociais? Evangeliza? Você usa para isso? Então começa, fica a dica. Fica essa ideia. Quando você pegar a sua rede social, você lembra dessa dica. Eu lembro que no período de pandemia, a nossa igreja não podia sair fazer evangelismo porque era proibido. E eu no meu serviço, trabalhando e pensando, meu Deus, fazer evangelismo, como que eu faço, tal. E eu falei, eu preciso pensar em alguma coisa para fazer evangelismo. Aí me veio na mente, sabe aquela palavra que eu falo que é palavra revelada? Sabe aquela coisa que você está pedindo a Deus, orando, mas de repente uma palavra que você nunca ouviu falar, nunca imaginou e de repente chega na mente. Eu nunca ouvi falar essa palavra. Evangelismo digital. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra. Na hora que veio, corri para o banheiro da empresa, mexi no celular, digitei lá, evangelismo digital. Apareceu um monte. Já existia essa palavra. Já tinha gente praticando, mas eu não sabia. Cheguei no Carlos e falei para o Carlos. Falei, Carlos, olha, eu pesquisando, tal, orando, pedi a Deus, e me veio essa palavra evangelismo digital. Pode, aqui é uma ideia boa, faz isso, assim, assado, tal. Tem uma outra ideia. Vocês ficam aqui, como não dá para sair, põe uma mesa aqui, pega umas literaturas, um caderno, para anotar o número do WhatsApp,
Pergunta se a pessoa aceita receber palavras de evangelismo, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de consolo. Se elas aceitarem, vocês pegam, criam um WhatsApp para mandar mensagens de evangelismo para essas pessoas. É um método, é uma forma. Primeiramente, a forma de abordar é pegar o nome para oração. Viu? Você aceita oração? Você aceita oração? Quem que não aceita? Sim, aceito. Posso pôr o seu nome aqui? Se o senhor quiser preencher, o senhor põe o seu endereço. Se os seus desejos, a gente pode estar anotando o seu WhatsApp também para estar mandando uma palavra. O senhor aceita ou a senhora aceita? Sim. Aqui mesmo. Quantas pessoas que sobem e descem dessa rua? E a gente fica só assistindo. Aqui dentro. E tipo... E também. Né? Infelizmente, outra forma, campanha de evangelismo. É um projeto. É um projeto. Quem já pensou nesse projeto de fazer uma campanha de evangelismo? Às vezes não se passa pela cabeça, né? Mas fica essa ideia. Um projeto. Como que se desenvolve um projeto desse? Depois eu falo. Cruzada evangelística. Eu lembro que na minha infância tinha muita, na minha adolescência também. Tanto lá no Nordeste, tinha de monte cruzada. Às vezes uma cidade aqui, outra ali. Era em tudo que era lugar. Fazia caravana, vamos na cruzada. Era batismo pelo Espírito Santo. Era tanta coisa boa que eu tenho saudade dessa época. Aqui eu ia para São Paulo, Guarulhos. Ia para tudo que era lugar, para o centro de São Paulo, onde tinha uma cruzada. Na época eu estava solteiro, eu era daquele crente que não era solteiro, que eu não tinha endereço fixo. Eu tinha igreja que congregar, mas dependendo se tivesse uma cruzada, um avivamento, alguma coisa e tal. Eu chamava um ou outro, não precisa nem de uma caravana. Vamos, eu ia. Nem sabia do lugar, mas vamos, a gente procurava e achava. E outra coisa é produção de filmes e séries. Tem até aqui a imagem. Quarto de Guerra. Eu usei desse método. Eu peguei um filme, na época de DVD, eu comprava de monte de mídia virgem, gravava os filmes, um vídeo de evangelização, a noite da salvação. Eu pegava muito esses vídeos no YouTube, A Noite da Salvação. E alguns filmes que voltaram para evangelismo, eu tirava a cópia, colocava no envelope de DVD, passava o nome de cada um que Deus colocar na minha mente, eu vou evangelizar. Chegava na KSB, olha, assiste esse filme, ele é seu. Assiste esse filme, ele é seu. Até o meu supervisor, o meu gerente, eu fiz isso. Eu cheguei no meu gerente e falei para ele, eu falei... Seu Marcos, eu posso colocar, que tem um mural lá de aviso na empresa, eu falei, eu posso colocar no mural um panfleto de evangelismo? Ele falou, não. Eu fiquei triste, porque a gente fica triste, né? Mas aí o que eu fiz? Eu desisti? Não. Eu fui orar e pedir a Deus, eu não posso pôr no quadro, mas eu posso fazer a minha parte. Naquela época não tinha tanta, isso foi em 2008. Não tinha tanto rede social, celular, com tanto aplicativo, não tinha. O que eu fiz? Peguei o método dos DVD, meti o DVD para gravar, fazia umas 20, 30 cópias e toma uma para cada um. E vinha a gente falando, nossa, eu gostei, nossa, mas que coisa linda. Tal. E no bate-papo eu empregava e ensinava sobre o assunto que eu entreguei para eles. Então aceita Jesus. Você acha que as coisas estão fáceis, vai ficar melhor? Vai não. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Brinca não. Ele nunca vem da forma que ele é. Ele pega as pessoas como. Isso aí eu levo para a minha vida. O diabo ele pega as pessoas assim. Ele jamais vai apresentar o que ele é. Ele vem vestido de bondade. O diabo vem vestido com coisas boas, transfigurados em anjo de luz. Às vezes uma melhor amizade, num melhor colega, uma melhor oportunidade e tal, uma melhor porta. E ele vem trazendo coisas para enganar. E às vezes a pessoa pensa, nossa,
fulano é tão bom, nossa, eu estou vivendo um momento tão bom e tal. E quando pensa que não, é só, como que eu faço? Um trampolim que o diabo está usando para jogar você bem longe da presença de Deus, para destruir bem longe. Às vezes, a aparência de uma coisa boa pode ser ruim. A Bíblia fala que tem caminho que parece bom, mas o final é morte. Eu usava de alguns versículos de experiência. Às vezes, mas eu não conheço a Bíblia. Vai conhecer a Bíblia, porque para fazer evangelismo tem que ler Bíblia. Mas eu não gosto. Então não entra. Eu dou um conselho para você que não gosta de ler Bíblia e nem gosta de orar. Não caia nessa de fazer evangelismo. Você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. É mais fácil você bater a porta do testemunho de Jeová e dizer que já tem religião do que até conversar com ela, senão você vai passar vergonha. Ou com um colega que é testemunho de Jeová, seja lá com quem for, na empresa. Fica quieto, deixa ele no canto dele. Para não passar vergonha e fazer feio e nem envergonhar a igreja, deixa quieto, não se mete a fazer evangelismo. Porque para fazer evangelismo você tem que conhecer a palavra e tem que orar. Porque senão, imagina eu abordar o Paulo. O Paulo é testemunho de Jeová. O Paulo vem com cada pergunta que eu... E aí, como eu não consigo ter resposta bíblica, eu parto por quê? Para grosseria. Aí, o que eu faço? Crio uma divisão. Paulo é um preconceito. Paulo tem um jovem. Eu não quero falar com esse tipo de gente, porque essas pessoas, elas são assim, são assim. Eu começo a olhar o defeito dele, eu começo a apontar ele, o problema da religião dele, e que isso e aquilo, já crio uma barreira, porque não serve para esse tipo de amizade. Não é verdade? Porque eu não conheço, mas se eu conheço, eu chego, converso, entendo a visão dele, respeito, mas eu peço para ele que ele também me respeite, entenda a minha religião e tal. E a gente vai criar uma boa amizade. Eu tenho um monte de amigos na KSB que são testemunhos de Jeová. O meu encarregado era um deles. Amém? Vamos lá, senão a gente vai ficar só esse assunto aí. Vamos lá. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e maravilhas autenticaram o seu ministério. Esses sinais seguirão os discípulos. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, todos os tempos e todos os lugares. E outra coisa, pregar o Evangelho tem que ter os sinais. Não basta eu pregar o Evangelho para o ímpio que está lá oprimido por demônio e eu não tenho autoridade para libertar. Eu oro, estou fazendo evangelismo, orando para os enfermos e não vejo os enfermos sendo curados, os oprimidos sendo libertos. Eu estou pregando o Evangelho só de palavras, mas os sinais não acontecem. Eu não estou vendo nada acontecendo, estou evangelizando, mas não está nada acontecendo. O que tem de errado nisso? Será que Deus mudou? O que vocês acham? Não, e por que as coisas não acontecem quando eu estou pregando, evangelizando? Eu estou até me esforçando, estou fazendo de tudo. Às vezes me bate até um desânimo, porque às vezes eu saio para evangelizar com toda empolgação, que às vezes eu fico empolgado quando estou orando por alguém e não vejo ela sendo curada nem liberta. O que está de errado em mim? Ou alguma coisa, será que Deus não está tentando para a minha pessoa? Será que não bateu um certo clima e Deus não está rasgando o céu a meu favor? E as pessoas, só quando o pastor ora, só quando o pastor evangeliza, é que as pessoas são curadas? O que está acontecendo? Porque às vezes as pessoas desistem. Às vezes as pessoas desistem de evangelizar por isso. Porque, puxa, para que evangelizar? Para passar vergonha? Eu vou orar pela pessoa, nada acontece. Não está acontecendo nem na minha vida, quanto mais nos outros. Então é melhor ficar na minha. Infelizmente, tem muitas pessoas, principalmente em rede social. Às vezes a pessoa está evangelizando, ela cria um grupo, às vezes ela cria uma ideia, um projeto, e de repente ninguém dá like,
ninguém comenta, se ninguém visualiza, você está errando o seu método. Vai ter que visualizar. Mas se as pessoas estão visualizando, não estão dando like, não estão comentando, descansa seu coração. A semente está sendo semeada, está sendo plantada. Quem vai dar o crescimento é Deus. Não queira like, não creia reconhecimento, que é duas coisas que você faz e não vai ter reconhecimento: o evangelho e o ensinamento da palavra. Você ensinar o evangelho e o ensinamento da palavra, esquece isso, você vai tomar porrada. É isso que está preparado para vocês. Perseguição, que era isso quando os discípulos saíam para evangelizar e tal, às vezes eles tinham que bater as sandálias dos pés, sair aonde Jesus falou, onde vocês forem pregar em determinado local, vir perseguição sobre vocês, bate a sandália dos pés e foge, e sai. Por quê? Não é digno. Mas primeiramente não é porque vocês não têm que criar um pensamento, não é digno, não vá. Não, primeiramente vocês têm que ir. Se a pessoa recebeu, glória a Deus. Se não recebeu, sai e bate as sandálias dos pés, que até a poeira não é coisa boa. Amém? Tá. Deixa eu falar aqui. Aqui eu criei algumas coisas aqui sobre como criar um projeto para fazer evangelismo. Primeiro, nossa, a aula foi boa, eu gostei do que foi falado, surgiu um monte de ideia na minha mente, agora eu vou arrebentar, eu vou fazer evangelismo. Só não sei por onde começar. Como que eu faço para criar projeto para fazer evangelismo? Primeiro, para se criar um projeto evangelístico, precisa-se primeiramente ter um projeto organizado e bem planejado. Primeiro, eu não vou sair por aí agora fazendo evangelismo de qualquer jeito, desorganizado, sem planejamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Algo organizado e bem planejado. Primeiro, local apropriado. Eu quero fazer um evangelismo. Pega o calendário, vocês vão traçar ali os feriados, uns dias apropriados para vocês mesmos, não precisa mover a igreja inteira, dependendo do projeto. Às vezes 2, 3, 4, sei lá, né? Então não pode sozinho. Mas aí vocês vão fazer o quê? Criar uma ideia, mobilizar uma equipe, né? Horário, dia, os feriados, tudo isso vocês têm que fazer já se programando bem antecipado. E depois que tiver tudo pronto, ok, já está tudo no papel, está tudo bonitinho, tudo organizado, o que eu vou trabalhar agora? Pega uma equipe que trabalha com mídia digital, que sabe criar conteúdo digital, e vocês vão fazer o quê? Divulgação. Vamos criar uma equipe de divulgação. Tipo assim, ó, aqui está aqui fica mais bonito. Aqui está a igreja, os líderes responsáveis pelo evangelismo. Ó, aqui está o nome de A, de B, de C, você vai criando. Esse aqui vai ficar responsável pela mídia digital, para criar conteúdo digital. Esse daqui vai ficar na intercessão, mas não vai ficar só na intercessão não, vai sair para evangelizar também no dia, porque a pessoa é boa de comunicação, sabe abordar. É a pessoa que sabe, tem conhecimento bíblico e sabe chegar e conquistar as pessoas, tem carisma. Esse outro aqui sabe disso, sabe daquilo, e cada um vai ser responsável por um papel, por desempenhar um papel. E aí vocês vão fazer o que cabe a vocês fazer. Terceiro, o horário já falei, né? As datas comemorativas também já falei. Dia das Mães. Como que eu vou trabalhar evangelismo no Dia das Mães? Pesquise no YouTube, tem bastante dica de evangelismo. Eu até passei algumas dicas de evangelismo. O que é que mulherada gosta? De flores, um cartão, uma carta da 100ª ovelha, sei lá, um bombom, qualquer coisa. Vocês têm que fazer, seja organizado, mas faz com gosto, não faz de qualquer jeito, somente um papel impresso lá e vai lá. Então um papelzinho,
A mesma pessoa nem quer esse papel. A pessoa tem esse hábito, pegar papel e nem lê, joga fora. Leva alguma coisa interessante. Quem dá bombom para as pessoas hoje em dia? É raridade. Flores para uma mulher, toda mulher gosta. Principalmente dia das mulheres, dia das mães, dia dos mortos, dia de finado, levam uma palavra de consolo e por aí vai. Dia das crianças. Crianças geralmente andam na rua acompanhado com os pais, com a mãe, sei lá. Então se cria um meio de conquistar essas crianças com uma pintura no rosto, um brinquedo, qualquer coisa. Isso aí vocês têm que trabalhar, desde já. Quando que vai ser dia das crianças? Dia 12 de outubro. Começa a trabalhar já. Até porque para se tirar recursos para fazer esses trabalhos, não é do dia para a noite. Para se fazer tudo isso, não vai ser num mês, você tem que fazer antes. Criam recursos. Mas eu não tenho condição. Faz, se vira nos 30. A irmã Lúcia tem várias ideias de como arrecadar, sei lá, vocês vão pesquisar, correr atrás disso, para evangelizar as crianças. Evangelizando as crianças, quem só vai ser alcançado é as crianças? Os pais. Aí automaticamente vocês abordam as crianças e os pais. Amém? Que mais? Isso. Domingo de Páscoa é uma data boa. Outra forma de evangelizar alguém visitar algum amigo, ajudar a socorrer alguém. Também você deve dar o seu melhor para Deus, às vezes até para aquela pessoa também, dar um presente para ela. Conquista, cativa essa pessoa. Orar jejuado por alguém também. Antes de você ir lá, você tem que estar orando, jejuando essa pessoa. Quantas vezes a gente coloca uma pessoa, eu não falo vocês, eu estou incluso nisso aí também. A gente coloca uma pessoa no nosso caderno de oração para orar por ela insistentemente para ganhá-la para Cristo. Quantas vezes a gente fez isso? Às vezes é pelo ente querido, né? Às vezes pelo meu pai que não aceitou a Jesus, pelo meu filho, pela minha filha. Meu Deus, eu estou te servindo, tem minha filha que não te conhece, que o Senhor traga ela, E a gente às vezes põe no caderno e ora e apresenta a Deus. E aquele amigo, aquele vizinho. E às vezes assim, a gente só usa a palavra amor pelas almas, é um amor de palavras. Amor de palavras, eu amo as almas. Nossa, como eu amo as almas. Eu estou orando por elas, a gente fala de Deus para elas, entrega até papel para elas. Mas, e aí? Como que eu faço para cultivar essa alma, essa pessoa? Dá um livro, dá um presente, visita. Às vezes essa alma, essa pessoa, ela quer o quê? Às vezes ela está carente, ela não recebe um abraço de ninguém, uma palavra de ninguém, nunca recebeu presente de ninguém. Chega aniversário, anos e anos de aniversário, nunca ganhou presente de ninguém. E nós, como crentes, como evangélico, como evangelista, nós devemos fazer o que? Usar de estratégia para ganhar as almas. Paulo falava que ele se fazia de tolo para ganhar tolo e sábio para ganhar sábio. E aí vai, entendeu? E eles ganhavam, eles usavam as estratégias. Só que infelizmente nós estamos vivendo uma época que estamos sendo levados nós estamos sendo levados pela vida. Hoje está assim, amanhã vai ser a mesma coisa, domingo próximo vai ser a mesma coisa, na rotina, ninguém mais elabora um plano, um projeto, ninguém pensa, ninguém corre atrás de mudança, de coisa nova, porque o que é mudança, para se fazer mudança exige esforço, sacrifício. Mudança de hábito é tirar você do
Conforto. E para sair do conforto, é legal? Não é legal. Sair do conforto exige sacrifício. Até para sair de casa, para vir na escola brincar, é um sacrifício. Né? Então, assim, eu sei que não é fácil. Falar é bonito, mas para pôr em prática o que se fala não é fácil. Mas aí eu sempre falo essa palavra: o que é fácil, qualquer um faz. Eu sempre uso essa palavra. E o que é difícil? Eu faço, você faz. Quem é forte faz. Um líder, ele tem que fazer o que é fácil. Ou seja, o que é difícil. Um líder tem que fazer o que é difícil. O que é fácil, qualquer um faz, né? Vamos lá. Isso aqui, vamos para missão. Missão. Eu acho que é o terceiro tópico. Missão. Aqui. O avivamento na missão da igreja. O avivamento na missão local. O avivamento espiritual. Então a gente vai ver aqui que existem 3 tipos de missão. O primeiro tópico é o avivamento, a missão local. O segundo vai falar das missões regionais. O terceiro vai falar de missões transculturais, que é regional, que são transcultural, isso mesmo. Então, o primeiro, missão local, que a gente dá o nome de evangelismo. O terceiro, que é regional, que é, por exemplo, o missionário sai daqui para a região do Pernambuco, Bahia, vai para outros estados do Brasil, ele sai do seu estado, da sua cidade, para fazer missão no Brasil inteiro, no país inteiro. Aí o transcultural, qual que é? É fazer missão fora do seu país de origem, da sua língua nativa, dos seus costumes. Ele vai fazer missão em outros países, que é uma situação mais complicada, que eu vou colocar aqui, ó. Missões transculturais são feitas assim. A pessoa está lá no fundo do poço, querendo tirar a própria vida, desiludida com ela mesma, frustrou-se talvez no casamento, frustrou-se talvez no projeto, a empresa faliu, nada está dando certo para ela, na área sentimental, espiritual, financeira, seja lá no que for. Ela está lá embaixo, ela não vê mais saída para ela. Se não tem ninguém para ser enviada para socorrer essa pessoa que está jogada lá no fundo do poço, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Ela vai tirar a própria vida, ou vai se jogar no mundo das drogas, dos vícios, seja lá do que for, prostituição. Ela vai ir em outra, ela vai perder o crédito pela igreja, porque talvez uma pessoa dessa, mesmo nessa situação, ela não tem força de vir para a igreja, mas ela está clamando: ô Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tal. Ela está ali clamando, às vezes está atolada nas drogas, na bebida, numa situação que não está nada legal para ela, mas ela já ouviu falar de Deus, mas ela está no poço, ela já ouviu falar do Evangelho, ela já ouviu, alguém já pregou para ela, mas ela não recebeu aquela oportunidade, mas ela caiu, ela estava aqui em cima, da mesma igualdade que nós todos. Um dia talvez ela foi da igreja, mas um dia o inimigo cegou, ela se distraiu com essa vida e caiu no poço. E agora?